Boa noite aos assinantes da TCM de Mossoró, sócios e dirigentes da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL, de Mossoró e de todo o Brasil, sócio da ASSIM, do Sindicato do Comércio Varejista, da CIESAL, do Sindicato dos Moageiros de Sal, enfim, a todas as classes patronais e laborais de Mossoró, aos meus amigos e às minhas amigas. Estamos no dia 21 de setembro de 2023, com mais um programa Radar Econômico, todas as quintas-feiras, 20 horas e 15 minutos, nas telas já consagradas da TCM, TV a Cabo de Mossoró. Santo do Dia. Hoje nós confraternizamos com São Mateus, apóstolo e evangelista. Mateus era coletor de impostos em Cafarnaum. Era publicano e desprezado pelo povo por fazer dos romanos opressores. Certo dia, ouviu a voz de um homem, que ele disse: segue-me. Ele levantou e seguiu para sempre. Aquele homem era Jesus. Desde então, Mateus não foi mais o mesmo. Mateus é evangelista e nós temos uma passagem linda com ele na Bíblia. É o capítulo 18 de Mateus, versículo 21 a 22, onde Pedro pergunta a Cristo: podemos perdoar, Senhor, até 7 vezes o nosso irmão? Cristo responde: 7 não, perdoe até 70 vezes 7, já que é um número, o 7 era um número histórico, sagrado na literatura e no cristianismo. Também é dia de São Pânfilo, mártir que na Via Salária antiga, como muitos protagonistas, submeteram-se apenas ao longo da Via Salária antiga em Roma e já era venerado no século VII, introduzindo o martírio no seu corpo, pôde ser trasladado para a Igreja Romana em São Silvestre. Também Santa Efigênia. Santa Efigênia era filha de Égipo e de Elfesina, reis da Núbia, e na Europa, no pequeno reino da Antioquia. Então, portanto, consagramos a eles o dia de hoje, 3 santos da Igreja Católica do cristianismo. Estamos, assim, a reverenciar santos que nos fazem, como nossos precedentes, mártires e que viveram intensamente o cristianismo. As notícias de economia da semana. Ontem, dia 20 de setembro, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, como eu já havia previsto no radar econômico da semana anterior, cortou em mais 0,5% a taxa referencial Selic, a taxa de liquidação e custódia do Banco Central. Agora, no Brasil, temos uma taxa referencial Selic a partir de hoje, dia 21 de setembro, de 12,75%. É a segunda maior taxa em termos de ganhos reais no mundo. Só o México, na América Latina, América do Norte, mas Latina, tem uma taxa de juros real maior do que o Brasil. Mas dizer que nos últimos 16 meses, essa é a menor taxa de juros que nós temos no Brasil. Portanto, nos últimos 16 meses, a taxa de juros real 12,75% a partir de hoje. E gradativamente ela vem a cair e há possibilidade de, em dezembro, ela encerrar o ano entre 11% a 10% ao ano. Obviamente, com a queda da taxa de juros, melhoram as aplicações de renda variável na Bolsa de Valores e também o comércio que vende 70% dos seus negócios com cheques pré-datados, ou com duplicatas, ou com boletos, ou através do cartão de crédito, essas taxas vão diminuir e os produtos tendem a cair. Gradativamente, nada de supetão, mas cairão essas taxas de juros e os bancos deverão acompanhar também, lentamente, essa queda. O que é bom para a economia, é saudável para a economia. Um saldo comercial diferente dos superávites do passado, entenda como o Brasil terá o fechamento da sua progressão de valores de exportação e importação esse ano. Até o final do ano, exportações devem superar importações em 95 bilhões de dólares. No passado, sempre que o Brasil obtinha um aumento no saldo comercial, havia 3 motivos. Ou era consequência da desvalorização do real, ou era a economia que estava em recessão e tinha mais excedente para exportar, ou as commodities estavam em alta recorde. Neste ano, o superávit está em 62 bilhões e 400 milhões de dólares até agosto e deve alcançar
um superávit comercial, ou seja, exportações menos importações, a favor das exportações de brasileiras para outros países, de 95 bilhões de dólares até 31 de dezembro. É o que mostrou uma reportagem de O Globo de ontem, dia 20 de setembro. Mas o cenário diferente desta vez, as cotações dos grãos estão em queda, com os preços da soja, entre outros produtos, recuando. Não é um período de boom das commodities. Já o dólar, por sua vez, teve queda neste ano, com a moeda brasileira se valorizando frente à moeda americana. Também não há recessão. Pelo contrário, o país vai crescendo mais do que os economistas e analistas estavam prevendo no início do ano. Há razões positivas e reais para um superávit comercial que teremos em 2023. Em primeiro lugar, está a super safra, que faz com que esse aumento de exportações venha pelo lado do volume, não do preço. Outro ponto importante é que, com a invasão da Ucrânia pela Rússia, houve uma desorganização da oferta de alguns produtos e o Brasil ocupou esse espaço e passou a ser um grande exportador de milho. Além disso, houve uma safrinha de milho especialmente boa, com alta de 33% das vendas a outros países, além de expansões também nas exportações de alguns produtos industriais, como aeronaves, que subiram 21%. É muito saudável que as exportações cresçam este mês de setembro e as vendas cheguem a 224 bilhões de dólares até o final do ano, com um saldo positivo que se auspicia de 95 bilhões. É uma boa notícia para a economia nacional, além dos preços do petróleo no mercado internacional, que estão no tipo Brent, beirando 100 dólares cada barril Brent. Portanto, o Brasil, que é quase autossuficiente em petróleo, precisa melhorar o seu refino, a sua estrutura de refino do óleo diesel e da gasolina para atingirmos uma melhor proporção no nosso abastecimento. O presidente Lula gasta mais com o cartão corporativo que Bolsonaro, Temer e Dilma Rousseff. Faturas nos 7 primeiros meses colocaram o petista como conta mensal recorde. O Planalto diz que há relação com viagens internacionais. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem gastado mais com cartão corporativo, cartão que é pago por nós, pelo país, no seu mandato, do que Bolsonaro gastou, Michel Temer no seu período de governamental e Dilma Rousseff do seu próprio partido, o PT. O patamar elevado de compras e pagamentos coloca Lula em uma média de gastos recorde. Até agora foram fechados os extratos de 7 meses do cartão corporativo do presidente e as despesas, quando somadas, chegaram a um valor próximo a 8 milhões de reais. 8 milhões de reais do cartão de crédito do presidente pago pela nação. Esse relato leva a Lula ao topo do ranking de custos bancados pelo cartão presidencial, acima de Bolsonaro e de mais presidentes. O petista tem gastado por mês cerca de 1 milhão e 100 mil reais em moeda, em números corrigidos pela inflação, até agosto desse ano. Para toda a gestão Bolsonaro, esse cálculo aponta para uma despesa de menos de 1 milhão de reais mensal. Temer e Dilma registraram despesas mensais menores, de 580 mil reais. O presidente tem viajado muito e fez essa semana, terça-feira e quarta, uma apresentação na ONU, abriu a Conferência Geral da ONU em Nova York, onde é a sede da Organização Nacional das Nações Unidas, com um pronunciamento veemente, forte, apelando para a união dos países e dizendo que a ONU conversa muito, fala muito, mas na hora das tratativas para tomar posições rigorosas com relação a essa infindável guerra entre Rússia e Ucrânia e assuntos de mais-valia internacional, fica só na palavra. O voto que tem direito a veto da China, da Rússia, dos Estados Unidos, da Índia, tem bancado o dizer e não fazer. E Lula tem razão. Fez um bom discurso e foi aplaudido pelos presentes, que estavam representados mais de 160 países, com mais de 15 chefes de Estado e de governo presentes à reunião da ONU. Não compareceram, por razões óbvias, Vladimir Putin, da Rússia, e Xi Jinping, que é o presidente pelo 3º mandato da China, um dos maiores países, a grande locomotiva da economia mundial, abaixo apenas dos Estados Unidos da América. O pronunciamento foi bom,
Ontem, quarta-feira, Lula encontrou-se com Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, tratando de assuntos comuns bilaterais entre Brasil e Estados Unidos. Reuniu-se com o presidente da Ucrânia, Levinsky, onde tratou da guerra na Ucrânia com a Rússia. Há pontos de vista divergentes entre Lula e o presidente ucraniano. Entretanto, ele apresentou a sua ideia de boa vontade para que cessasse definitivamente essa guerra cruenta, mortal, que já ceifou milhares e milhares de vidas e que não tem sentido. E foi um bom pronunciamento do presidente. Enquanto eu falei do cartão de crédito dele, que ele está gastando mais excessivamente do que era para gastar, eu quero elogiar o pronunciamento que ele fez na ONU, levando 8 ministros de Estado e uma representação de mais de 25 parlamentares, inclusive com o presidente do Senado Federal e o presidente da Câmara dos Deputados, mostrando fortaleza política. E auspiciamos que Lula, que volta ao Brasil hoje, tenha aqui uma agenda boa. Esqueça a Nicarágua, esqueça Cuba, esqueça a Venezuela, esqueça a Argentina e trate focadamente nos problemas cruciais que nós enfrentamos no Brasil, na economia, na saúde, na educação e em tantos aspectos que estamos aí a desejar. A Rússia se torna o maior fornecedor de diesel do Brasil. O país segue exemplo da Índia e Turquia e aproveita sanções para comprar combustível mais barato. Sob os efeitos e sanções comerciais da Europa, após a invasão da Ucrânia, os russos se tornaram, neste ano de 2023, o maior fornecedor externo do diesel ao Brasil, deixando para trás os americanos, tradicionais exportadores do combustível. Esse movimento, que também aconteceu em países com boas relações com o regime de Vladimir Putin, como a Índia e a Turquia, contribuiu para que o Brasil se tornasse o segundo maior consumidor de petróleo russo. A Rússia, que tinha uma participação quase inexistente nos 8 primeiros meses do ano passado, já apareceu na liderança do fornecimento de combustível aqui no Brasil, do diesel, até julho deste ano. Mas a importação se acelerou em agosto e agora ela também está à frente em valor. De janeiro a agosto, 35,6% do valor importado em diesel para o Brasil veio pela Rússia. Em volume, foram 40,6% a mais. Os americanos ficaram com uma fatia de 31% e 28%, respectivamente, com relação a diesel e a gasolina. No passado, em igual período, os Estados Unidos forneciam até 60% ao valor quanto ao combustível no Brasil. Os Emirados Árabes e a Índia têm ainda em uma segunda posição. Portanto, a Rússia se fortaleceu exportando o óleo diesel para o Brasil. Essa que é a verdade e nós estamos precisando de combustível. Brevemente, quem sabe dentro de 2, 3 anos, seremos autossuficientes, não só na produção, sugando na nossa terra e da plataforma submarina, mas também fazendo com que o diesel seja refinado no Brasil. Na ONU, Lula chamou atenção para o aumento da desigualdade e defender taxar os mais ricos. Abre aspas, disse ele, o mundo está cada vez mais desigual, fecha aspas, destaca o presidente em seu discurso nessa 78ª Assembleia Geral das Nações Unidas. O presidente Lula foi enfático e anunciou o aumento da desigualdade entre os pobres e os ricos e chamou atenção, disse ele, temos que resolver as desigualdades e imagine que elas são enormes, também no Brasil. Abre aspas para Lula. A fome, um tema central da minha fala neste Parlamento Mundial 20 anos atrás. Atinge hoje 735 milhões de seres humanos no planeta que vão se alimentar à noite, sem se alimentar à noite e pelo menos só uma vez no dia. Fecha aspas. Ele tem razão. Se o planeta já chega a 7 bilhões e 500 milhões de habitantes, 10% deles estão nessa situação de comer pouco ou nada ter para comer. E foi importante o pronunciamento que ele fez na ONU. O pagamento pela Apple via iPhone chega ao Brasil, dispensando maquininhas. A companhia informou que não cobrará taxas pelo serviço. A Apple anunciou hoje a chegada do serviço de pagamentos Tap and Pay no Brasil, que permite o pagamento por aproximação com o iPhone.
o telefone da Apple, dispensando as maquininhas de pagamentos. Procurada pelo Valor Econômico, a empresa Apple informou que não cobrará taxa pelo serviço. O novo recurso permitirá que você, telespectador da TCM, e que milhões de brasileiros comercializem, comprem em farmácias, em postos de gasolina, em mercearia, em supermercados, em qualquer loja de variedade, pequenas e grandes empresas, e aceite o seu telefone Apple Pay através de cartão de crédito apenas por aproximação, ou de crédito ou de débito. E é uma outra alavancagem para a boa funcionalidade dos negócios entre vendedor e comprador. E o iPhone representa essa satisfação para o sistema iOS, sem a necessidade de equipamento de terminais para pagamentos adicionais. É uma boa notícia para você e para todos nós. O Brasil é o 6º país a contar com o Tap Pay, que já está disponível nos Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Holanda e em Taiwan. Portanto, a partir de agora, você também tem esse direito. Para o telespectador ter uma ideia, 26 empresas concentram 46% dos benefícios fiscais federais. Um total de 26 empresas recebeu, cada uma, ao menos R$1 bilhão em benefícios fiscais do governo federal em 2021, totalizando um montante de quase 100 bilhões de reais em impostos que não foram arrecadados, segundo dados da chamada Caixa Preta das Renúncias Fiscais, abertos neste ano pela Receita Federal. Os números de 2022 ainda não foram divulgados. O que aconteceu? Os benefícios fiscais somaram 215 bilhões de reais em 2021. Ao todo, 24 mil organizações foram contempladas com isenções de impostos. As isenções se referem aos impostos federais, IPI, Imposto de Importação, PIS, COFINS e deduções com benefícios ligados ao PROINB e à Zona Franca de Manaus. Isenções por atuação na Amazônia e no Nordeste, dentre outros. Um total de 26 empresas teve isenções acima de R$1 bilhão. A soma das renúncias fiscais dessas empresas totaliza 99 bilhões de reais. Portanto, é um barulho para um mundo que está ensurdecedor. Dívidas com conta de água e luz atingem recorde. Um estudo da Serasa Experian também mostra que a inadimplência voltou a subir no Brasil em agosto, com 320 mil devedores a mais do que em julho. As contas de serviços essenciais, como luz, água, gás e telefone, representaram em agosto 25% das dívidas pendentes dos brasileiros. Trata-se do maior patamar para esse tipo de dívida desde o início da série histórica, em janeiro de 2019, portanto há 4 anos. Os dados foram parte de um estudo da Serasa Experian, antecipando a reportagem de O Globo, do Rio de Janeiro. O levantamento também mostra que a inadimplência voltou a subir no Brasil em agosto de 2023, com 320 mil devedores a mais do que em julho. Ao todo, 71 milhões e 700 mil brasileiros, pessoas, estavam com o cadastro e o nome sujo. Desse total, 50,4% são mulheres e 49,6% são homens. As faixas etárias estão afetadas de 41 a 60 anos de idade, 35% deles, e de 26 a 40 anos, 34,5%. Dentre esse universo de contas atrasadas, 24,70% eram tipo de serviços essenciais. O número de dívidas só faz subir, mesmo no momento que a economia passa por uma certa melhoria no Brasil. Portanto, eram essas as notícias do nosso Radar Econômico de hoje. Uma boa noite para você. Quinta-feira, no dia 28 de setembro, estaremos aqui novamente conversando, interagindo sobre economia e negócios. Boa noite.